Forró é bom no escurinho e é dançando coladinho que a gente se encaixa. Começa nesse miudinho, termina num sofá macio que tem lá em casa. Forró é bom no escurinho e é dançando coladinho que a gente se encaixa. Começa nesse miudinho, termina num sofá macio que tem lá em casa. Devagarinho eu quero provar do seu beijo, me embriagar com o seu sabor, dançar um shot coladinho com você e te esquentar com o meu calor. Safadear no seu ouvido, te provocar arrepio. Sei que você gosta, me entregue de uma vez seu coração. É corpo a corpo, mão na mão, que a gente se enrosca. Lá vou eu, agarradinho no forró com o meu novo amor. Lá vou eu, agarradinho no forró e hoje eu tô que tô. Lá vou eu, agarradinho no forró com o meu novo amor. Lá vou eu, agarradinho no forró e hoje eu tô que tô. Ora, que maravilha! Não tem jeito melhor de começar o Forrocast como assim, ouvindo um forrozão, desse jeito, ao vivo aqui, quem sabe, como diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. E hoje a gente trouxe ele, que é um dos artistas autorais mais brilhantes aí do Forró da Bahia, ele que todo ano tem lançado canções, tem batido na porta aí da produção autoral e com muita produção em massa. Falo de Júlio César, também conhecido para os íntimos como Imperador do Forró, Imperador por causa do Júlio César original. E me conte aí, quer dizer que você que tá esse ano? Gabriel, obrigado mais uma vez pelo convite, para você que está assistindo aí também. A gente vai fazer de tudo para fazer um programa maravilhoso. O São João na Bahia, que é um grande portal para todos os artistas mostrarem seu trabalho, falarem das suas carreiras, divulgar aquilo que faz. A temática aqui é o forró, é o São João, e eu que sou um representante na parte musical, fico muito feliz. Esse ano, trazendo um álbum, Eu Tô Que Tô, que traz aí 9 músicas, a maioria delas são músicas de minha composição. Eu Tô Que Tô é uma música que tem a contribuição de Tico, Sim. do forró do Tico. Essa expressão no miudinho foi ele que sugeriu que colocasse no ato da composição, né? E é uma música que fala exatamente daquilo que a música traz na noite de São João, nas praças de São João, que a música tem essa capacidade de unir as pessoas. E namorar num sofá macio não é ruim não, né? De casa melhor ainda que sai mais barato, né? Então, assim, no forró a gente dá aquela olhada, bota a roupa bonita, junta com os amigos ali, tá tomando um licor, e daqui a pouco você olha de ver uma menina de longe ali que fez seu tipo, troca o olhar, chama para dançar, né? Safadeia no ouvido, que é aquela história de onde é que você é, como é seu nome, tá sozinha e tal. E depois vai comemorar, que é o refrão, né? Lá vai eu, agarradinho no forró, hoje eu tô que tô. Rapaz, você aí agora desbloqueou memórias aí, falou de um tempo bom, rapaz. E hoje o pessoal faz muita dancinha na frente do celular, não sabe o que era esse rito que Júlio falou aqui, que era o rito da paquera do São João. Pois é. Sempre com muito respeito, claro, mas com muito jogo de cintura, muita malemolência, né? Eu tenho dito que Eu Tô Que Tô é um tutorial de como, é um passo a passo de como se dá bem na noite de São João. Se você seguir, presta atenção você aqui que está assistindo, escute Eu Tô Que Tô. Siga todas as orientações que estão aí na letra da música, nas estrofes, e depois o refrão é para todo mundo comemorar. Quem seguir vai se dar bem. Pois eu vou acabar te dando uma ideia aqui, ó. Já que todo mundo que chega no YouTube, porque todo mundo não, mas muita gente chega no YouTube, chega procurando tutorial de fazer alguma coisa e acha. Existe tutorial para tudo. O YouTube é o manual do mundo. Eu nos anos 2000, chamava o YouTube de videocassete do mundo. Isso. Porque ele, para quem não conhecia o videocassete, era um aparelho que você gravava os programas da televisão. Igual hoje você gravar a tela do celular. Isso. O videocassete fazia isso numa fita. E hoje, o YouTube, ele é um manual. É a bula do comportamento atual. A bula do comportamento, exatamente. Ninguém vai mais no manual. Você compra um carro novo, ninguém vai mais no manual para ver uma luz que acendeu, mas vai no YouTube. Então, na descrição do vídeo, no título, eu já digo, ó,
tutorial de conquistas juninas. Aí você bota depois, tracinho, Toquitô. Exatamente. Você vai ver como vai explodir de acesso. Eu Toquitô, é o tutorial do comportamento junino. Tutorial. Quer se dar bem, escute o Toquitô que tá tudo ali. Olha, eu abri o programa aqui falando justamente da sua produção musical. Você Sim. é um artista que produz realmente muito. Você está no EP de número? No EP de EP 3. E de CD misturado com CD, com Deve tudo? ter uns 6 ou 7. Pois é. Júlio é um cara jovem, já tem aí pelo menos 10 trabalhos publicados e muita música. Hoje você consulta os EPs aí, os EPs tem 2 faixas, tem 3 faixas. Ele está vindo com um EP de 9 faixas. E assim, ele dedica muito tempo mesmo para a composição, é uma figura exigente, musicalmente falando. E eu quero que você fale desse trabalho. Você é um dos poucos artistas que batem nessa tecla de que tem que ter um sucesso autoral, os artistas precisam compor coisas novas. Por que você bate tanto nessa narrativa, Júlio, nessa conversa aí? Por uma questão de convicção de propósito, assim. Quando eu comecei a me dedicar à música, assim, de maneira profissional... Só para falar um pouquinho mais para frente. Eu vou chegar mais próximo. Quando eu comecei a me dedicar à música, assim, de maneira profissional mesmo, eu percebia que o que me interessava era entender o que estava na produção da música. Então, por exemplo, eu sou um colecionador de vinil, que hoje está relativamente na moda. Eu gostava de comprar o vinil porque eu sabia que, por exemplo, no disco a gente precisa ver o Luar de Gilberto Gil, quem tocava a produção musical foi de Liminha, eu sabia quem eram os caras. Então, quando eu ia compor uma música, escrever uma música, quando eu ia para o estúdio gravar, eu já vinha com aquelas ideias na minha cabeça, de como a produção musical de Gilberto Gil dos anos 71, dos anos 88, dos anos 98, e como ela foi mudando no decorrer do processo, com o Lincoln Olivetti participando daquilo. Então, aquilo me interessava muito, esse processo da composição. Se a gente vier para o forró, a gente sabe que a música de Luiz Gonzaga, gravada por Luiz Gonzaga, ela tem um caminho. Aí depois, na interferência de Dominguinhos, ela se tornou uma música mais rica, não poeticamente, mas musicalmente falando. Do ponto de vista de arranjo. Isso, ela cresceu muito. Aí depois veio a contribuição de João Silva com as letras, que se distanciou do Luiz Gonzaga de Zé Dantas, tá certo? E depois, lá no final da carreira, a gente percebe um Luiz Gonzaga nos anos 80, muito diferente dos anos 70. Completamente. Diferente. Então, se você for pegar, por exemplo, o próprio Flávio, que hoje é um grande nome do forró, na Paraíba, aqui na Bahia, a gente tem Adelmário, que gravou Visita ao Trio Nordestino, mas o disco Não Fale Mal do Meu País é muito diferente do disco Farejador de Forró. Sim. Então, essas coisas me interessavam muito. Então, assim, quando eu comecei a perceber que o que me interessava era isso, eu me debrucei sobre aquilo. E eu gravei o primeiro álbum em 2011, O Espelho Vazio, que eu vou chegar na sua resposta. Eu gravei músicas que eu sabia que eram músicas legais, assim. Espelho Vazio é uma música bacana, Sem Você, Precisamos Aceitar, eram músicas legais. O Amor Venceu, que é um forró bem balançado, que já traz as influências das introduções do trio nordestino. Então, eu gravei esse álbum, mas eu não me sentia à vontade para tocar essas músicas nos lugares onde eu chegava. As pessoas precisavam insistir muito, pessoas da minha família, pessoas que trabalhavam comigo nos shows, diziam que meus colaboradores, Júlio, você precisa tocar suas músicas e tal, mas tocar minhas músicas hoje é mais fácil, porque eu sei vender, entre aspas, a música. E quando foi que essa chave virou? Eu estava em Feira de Santana, teve um festival de sanfoneiro em Alagoinhas, e eu fui fazer aquela TV de Feira de Santana, e eu fui fazer com Alcimar Monteiro. E lá em Monteiro, na Paraíba, na rádio de Flávio, ele na mesma semana, ele me ligou, no final da tarde, ele dizendo, esse forró seu aqui, O Amor Venceu, eu gosto pra caramba, rapaz, que forró bonito. De quem é esse forró? Esse forró é meu. Ele disse, rapaz, esse forró é bonito pra caramba, que ele é bem balançado, tem uma letra bonita. Aí, eu estava fazendo um programa de TV, e eu estava no hotel, e Flávio, acho que estava no hotel assistindo esse mesmo programa, porque ele estava em Feira de Santana e ele ia tocar na região. Quando terminou o programa de TV, tinha uma mensagem dele no celular.
Júlio César, quando você terminar seu programa de TV, me ligue que eu quero falar com você. Tá bom, eu pensei que ele ia me dizer, vai fazer o que hoje? Vamos se ver, não sei o quê. Ele disse, Júlio, eu estou assistindo aqui o programa de TV que você acabou de participar e eu vou lhe dizer uma coisa. Eu toco lá na Monteiro FM, na minha rádio, Sem Você, Espelho Vazio e Seu Forró, O Amor Venceu. E você, que é o compositor, o autor e está lutando por um espaço no mercado, foi para a televisão tocar Dominguinhos e Flávio José. Eu vou lhe dizer uma coisa, se eu não tivesse tocado Espumas ao Vento, Mensageiro Beija-Flor, Casa da Saudade, Tareca Maliola, essas músicas não teriam acontecido, porque ninguém teria feito o trabalho que eu fiz. Então eu vou lhe dizer uma coisa, enquanto você tocar, for para a televisão, para tocar Flávio José, você está trabalhando em prol da minha carreira, não da sua. Suas dificuldades só vão diminuir e a gente está sempre conversando, você me fala das suas dificuldades, o que é natural do processo de amadurecimento da carreira de um artista, sobretudo no forró, onde você tem aquele ápice de atividade ali, depois da Semana Santa até o mês de agosto, a primeira quinzena de agosto. Então, se você não trabalhar pelas suas músicas e não acreditar em você, suas dificuldades não vão diminuir nunca. Isso aí virou sua cabeça. Aí isso virou minha cabeça. Naquele dia, eu fui para casa pensando naquilo, e aí eu disse, a partir de hoje eu vou pensar diferente, vou fazer diferente. Aí, quando eu chegava nos lugares, eu tocava, eu percebia que eu não tinha a mesma resposta de tocar Me Diz Amor, Riacho do Navio, Só Quero um Xodó. Mas do outro lado da consciência me dizia, se você não continuar fazendo isso, você não vai sair de onde você está. Aí que eu chego. Como num mercado tão competitivo, principalmente o forró, que enfrenta várias dificuldades, a gente falou aqui há pouco no bastidor e você acabou de falar aí. Como é que a gente consegue resolver essa equação de chegar com uma canção desconhecida, né, até então, contra uma canção conhecida? Aí a equação é a seguinte: a música é desconhecida e o artista é iniciante. O artista iniciante, não, no seu caso, não tão iniciante assim, sim, mas assim, o artista iniciante, para estourar uma música conhecida, ele precisa ficar primeiro conhecido, mas a música dele precisa entrar em evidência. Como é que resolve, como é que acerta esses ponteiros? Eu entendi isso esse ano, porque é assim, eu lancei Linguagem de Amor, que você acompanhou, que é uma música que até hoje, quando eu vou tocar, as pessoas pedem. Aí, Linguagem de Amor, as pessoas começaram a me ver como um artista de forró que toca sanfona, que canta, mas que escrevia umas coisas legais. Aí, quando foi o ano passado, eu lancei Quem Manda em Mim Sou Eu, que é uma música que vem carregada de influências musicais da MPB, não do forró, porque é uma música que tem uma riqueza harmônica muito grande, a música modula de tom 2 vezes, tem uma letra extensa e não deu o resultado de Linguagem de Amor. E aí o que acontece é o seguinte, quando foi esse ano, eu disse, eu vou lançar músicas bem mais simples do ponto de vista harmônico e melódico, com as melodias mais assertivas e mais populares. Vou fazer letras mais simples e vou ver o resultado. A música de trabalho não era Eu Tô Que Tô. A música de trabalho era a minha delicadeza, que as pessoas me cobravam muito isso. Que minha delicadeza, eu tinha que trabalhar. E aí o que acontece? Como eu chegava nos lugares para tocar Eu Tô Que Tô, e quando eu chegava no refrão, eu via que as pessoas subconscientemente já estavam absorvendo aquele refrão, porque é um refrão gostoso e que, né, imperativo dentro da música, de fácil assimilação. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Se Eu Tô Que Tô não estourar, ótimo. Se ela não estourar, ela passa justamente por a resposta da sua pergunta, pelo processo de amadurecimento do sucesso. Ou seja, nas rádios de Salvador e do interior da Bahia, onde a música está tocando, Júlio César hoje já é um artista de maior aceitação, porque teve uma música que funcionou e se manteve na programação da rádio. Uhum. Ou seja, ela se vendeu por ela mesma. Ela se vendeu por ela mesma. Mas aí Júlio César não é um artista que tem uma capacidade, quando eu falo capacidade eu falo uma junção de fatores, de fazer ela chegar com muita força nos lugares. Mas ela já está fazendo o trabalho que Linguagem de Amor fez numa proporção menor. Como isso passa pelo aspecto psicológico da autoconfiança.
Então eu fico muito tranquilo hoje, em qualquer lugar que eu for tocar, nos shows que eu vou fazer no São João, de chegar no momento do show, tanto que eu botei Eu Tô Que Tô, eu botei 3 vezes no repertório. Então, assim, como eu confio na música, ela me passou confiança e o público me passou confiança, porque eu sei que ela vai ser fácil de fazer as pessoas cantarem, porque eu já experimentei e cheguei nos lugares e vi as pessoas cantando. Então ela me passa a confiança que eu preciso ter para chegar no show e fazer, digamos assim, você que está aí sozinho no show, curtindo o show de Júlio César, quer dançar agarradinho, quer beijar na boca, vou cantar uma música para você, agora eu vou começar pelo refrão. Eu sei que o povo vai cantar, porque eu passei essa confiança para eles. E na hora que o cara escutar a história da música, ele vai se ver dentro da letra da contexto. música. Entendeu? Então isso é uma coisa que você é cíclico, você vai multiplicando, você vai ficando mais confiante, você confia na música, aí o ano que vem você lança a outra, você já sabe que eu Agora eu vou dar uma provocada aqui, eu gosto Sim. de comparar mercados. A gente sempre cita, né, mercados de outros estados do Nordeste. Pega uma música que caiu no gosto de todo mundo aqui que o forró e do jovem, né, de uma maneira geral, que é aquela música Pega o Guanabara e Vem. Sim. As pessoas lembram automaticamente de Wesley Safadão. Certo. Mas é uma música que foi gravada por Alanzinho Coreano, pelo próprio Natan e outros, e outros, e outros. Você sente dificuldade disso aqui no nosso estado, na Bahia, de outros artistas gravarem a música de Júlio César para que ela ganhe capilaridade, não só com você, mas que ganhe capilaridade com outros artistas? Não só gravarem, como colocar no repertório? Existe um parceiro que trabalha com a gente na estrutura, trabalha com a gente no comercial, Júlio Pedreira. Ele me fala isso todo dia. Rapaz, você precisa convencer os outros artistas a cantar essa música. Não para lhe promover, mas começar esse movimento. Ou seja, Júlio César, um outro artista colocou a música de Júlio César no repertório. Até porque alguém pergunta na entrevista de rádio. Aí Júlio música César, massa, o cara vai dizer, é de Júlio César. Aí Júlio César botou a música de o Will Coelho no repertório. E o Will Coelho botou a música do João Miranda. Marquinho Café botou a música de Paruara. Júlio César tocou o Will. O que é que eu quero lhe dizer com isso? Eu quero lhe dizer que chega num determinado momento que o grande público, a música de todos eles vai se multiplicar num raio de ação muito maior do que eu sozinho. Vai furar o algoritmo. Entendeu? Da vida real. Entendeu? Então, o que é que acontece? Por que é que, voltando aqui para minha praia, por que é que Coração de Dorival Dantas virou um grande sucesso? Porque Rapazola, nos anos 2000, gravou, fez dela a música do Carnaval de Salvador, no Aviões do Axé, Forró também gravou. Todo mundo saiu gravando, Aviões do Forró gravou, e todo mundo saiu tocando. Então, hoje é uma música que caiu no imaginário. Virou hino. Virou hino. Então, a pergunta que você me faz é o seguinte: é necessário que haja uma coletividade de propósito no forró, para que a gente tenha um raio de alcance maior e traga o forró de novo para a prioridade das contratações. Preciso trabalhar essa união, né? É preciso trabalhar, ainda que seja uma união comercial, mas ela tem que existir, de sentar todo mundo na mesa, como se faz nos outros estilos. Porque qualidade não falta, né? Pois gente muito bacana. Eu digo, em todos os lugares onde eu passo, eu falo dos outros colegas. Eu fui numa outra emissora de rádio. Pode citar. Eu fui na Rádio Sociedade da Bahia, que é uma parceira, contribui desde o meu começo. Meu amigo Gleidson Guegueu. É isso, Gleidson Tavares. Desde o meu início da minha profissionalização, que eles me levam no Vamos Acordar com o Valdo Silva, depois eu passei a fazer o show da tarde. Hoje eu sou um artista que eles tocam lá dentro da programação. Então, é isso que eu estou lhe dizendo. Eu fui lá e quando eu cheguei lá no programa, eu disse, vocês que estão me ouvindo aí, vocês precisam ouvir a música de João Miranda, Agradeça a Deus, Marquinho Café. Eu disse, eu vi o show de Will Coelho lá no Triângulo do Forró e vi ele com muita propriedade em cima do palco, com todo o comprometimento de fazer o show dele e agradando as pessoas. As pessoas, no dia seguinte daquele show que me encontraram, vieram me comentar que o show de Will Coelho foi um show muito bom, tanto quanto os outros que estavam lá. Por quê? Porque o Will chegou lá com a sensação de que é a grande chance, entendeu? Então ele precisa roubar aquela cena. Ele entra em campo para poder fazer o gol. Ganhar, entendeu? É final de Copa do Mundo. É igual o menino da divisão de base entrar na Libertadores. Exatamente. Então ele chegou com essa missão, então ele chegou, como a gente diz no jargão popular, com gosto de gás. Então é necessário que haja essa coletividade ali, aquele propósito em comum,
Claro, com as diferenças de cada um, com as necessidades individuais, com as diferenças de objetivo, mas é importante que a música, que é a função do artista, ela se multiplique de maneira exponencial. Mas além do próprio Júlio César, quem faz parte aí desse repertório seu, que é um show dançante, você faz Júlio, você que está acompanhando a gente, ele é um artista que tem uma sensibilidade muito grande. Eu já percebi isso dele no palco. Ele, como diz meu cunhado, o saudoso Samuel, não está mais aqui, mas o Júlio olha para o público e lê o público todo, escaneia aquele público todo, e sabe ali o que é que vai dar certo e o que é que não vai dar. Como é que é isso? Você é um cara exigente, tem uma banda enorme, tem metal, tem caralho a quatro aí, né, em cima do palco. Como é que os caras, que você se comunica para os caras, que, por exemplo, você chega em Senhor do Bonfim, um show, em Cruz das Almas é outro completamente diferente, Alagoinhas idem. Isso. Um completamente diferente do outro. Como é que você consegue virar o jogo ali, fazer as modificações, já que a gente usou o exemplo do futebol, de fazer as mudanças com o jogo acontecendo? Aí você me ajudou a dar o valor ao bom músico que ele tem. Porque quando a gente está em cima do palco, a gente está ali, existe um microfone interno, né, que a gente se comunica. E aí, quando eu percebo que eu não fui assertivo, porque esse é um grande dilema do cantor que está em cima do palco. Às vezes ele quer se agradar, e eu passei muito tempo assim. Eu queria impor para as pessoas que aquilo que eu gostava tinha que fazer parte do repertório. E aí, até hoje, em menos proporção, mas acontece. Eu estou ali tocando, aí eu olho, na hora de cantar, eu digo, ih, rapaz, deu chabu. Né, que a gente diz. Entrou água. Entrou água. Aí eu não faço nem um segundo solo, eu chego no interno, estou aqui fazendo base, fazendo o solo da música, o interno fica na nossa lateral, eu chego, ó, Vida de Vaqueiro, Lá Maior, acabou, irmão. Aí eles sabem que daquele momento em diante, posso exemplificar? Pode. Pronto. Quando o clarão do sol vai despontando, por detrás das montanhas lá da serra, tô tocando, abre a porta e sinto o cheiro da terra, de puleiro, do quintal canta o galo, aí vou, no mesmo tom. Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de triste vou improvisando na hora ali, entendeu? Aí terminou essa, não precisa nem do solo, coração, entendeu? Para que se apaixonou, e vou levando. Eu quase acabo com a minha vida, você me botou no beco sem saída, ganhou a galera, por quê? Entendeu? É como se o cara desse sono e você... E a galera que tá ali atrás é o que a gente chama de barrondina, irmão. Bateria, faça tudo igual, triângulo, zabumba, não muda nada. Eu vou conduzir aqui o esquema barrondina, o cara que tá no baixo tem que ser um músico muito bom, porque ele baixo, se bater errado, joga tudo fora. Qualquer PA vai ficar feio. Então ele tem que ser um cara muito bom que tem essa percepção. O baixo tem esse problema. Quando tá bom, ninguém vê. Mas quando tá ruim... Aí uma vez eu passei por uma situação como essa e eu tive uma dificuldade porque me pediram para tocar uma música e eu não sabia a harmonia dela direito. Aí uma vez eu aprendi com o Cicinho de Assis. Ele disse, ó, nego, toda vez que você tiver a dúvida se é menor ou maior, você tira a tônica. Então, por exemplo, se eu estiver tocando uma música aqui que é em dó maior, eu não preciso dar a tônica que é o maior ou menor, é o dó sustenido ou mi. Eu só faço o dó e a quinta. É dó do mesmo jeito. Se eu der menor, tá certo. Se eu der maior, tá certo. Entendeu? Então, Cicinho me disse, ó, nego, tira a determinante, que é a terça, e você vai fazer o show todo. Então, eu chego pra galera e digo, ó, Lá Maior, os caras que estão comigo, às vezes o guitarrista tem um pouquinho mais de dificuldade, porque o guitarrista toca com muita gente. Mas o caminho é esse. Você chega lá, você tem que ter uma boa banda, tem que ter uns caras preparados. Você hoje tem quantas pessoas no palco? Na equipe, 18. No palco, comigo, 10. E ainda manteve metal? Ano passado você estava com metal? Tem que, porque me ajuda. Como eu não uso back vocal, e para tocar forrozão mesmo, de verdade, você tem que ter punch nas harmonias, nos arranjos. É impressionante. Olha, o cara que bota o metal na banda, para ele tirar da faz a diferença. Porque quando você está tocando, meu amigo, aquele negócio entra ali, empurrando tudo, você diz assim, ô, meu Deus, tudo que eu preciso. Uma vez eu vi um podcast, um sujeito chamado DJ Ives, dizer que o metal era desnecessário no forró. Aí passaram-se o tempo, Xande Avião tirou metal, o Wesley Safadão tirou metal e tal, e o povo começou a
sacanear dizendo que eles estavam cantando funk. Sim. Resultado, o tempo que é o senhor da razão chegou, Solange voltou com metal, Xande Avião anunciou, não só voltou, como anunciou com pompas a volta do metal, e o próprio Safadão esse ano também anunciou a volta do metal. É outro punch no palco. Quando você tem um metal bem afinado, com bons arranjos, com as melodias certas ali, que os músicos são bons, é outro show. Jorge Altinho que entrou primeiro com essa... É outro show. Quando você tá tocando, se você for tocar quem dera ter você agora. Aí quando ele... É outro show. Faz a diferença. É outra coisa. Não tem. E Léo ainda tá com você? Léo tá. O nosso Tartaruga Ninja. Tartaruga. Léo conheço desde 1994. Tá. Léo, Pequeno e Igor. É o trio Parada Dura. E sim, Júlio. E eu queria saber de quando você começou a tocar sanfona. Sanfona não é um negócio fácil e não é um negócio muito comum. Sim. Principalmente aqui nessa região metropolitana, Salvador. Claro. Foi bem menos, né? Hoje tem mais gente. Como é que foi, cara jovem, começar a tocar sanfona? Eu imagino que eu morava em Camaçari, estudava ali na Escola de Engenharia Eletromecânica, em Nazaré. Sim. E todo dia eu passava por uma loja de CD que tinha ali, Aquidisco, lembra disso? Ora. Eu tinha que, todo dia eu ia para a rodoviária, para ir para Camaçari, voltar para Salvador, papapá. E eu sempre gostei muito de música, porque eu tinha muito contato com música na cidade da minha família, parte de mãe, Maragogipe, é uma cidade muito musical. Então, o que acontece? Todos os dias, quando eu chegava na rodoviária, que o ônibus era daqui a meia hora, 40 minutos, eu ia para Aquidisco. Aí eu ficava ali pesquisando as coisas para poder comprar um CD, outro. CD era caro na época. Muito. Aí eu chegava em casa e dizia, meu pai, eu vi um CD. Como meu pai gostava de música também, eu chegava para meu pai e dizia, meu pai, tem um CD que eu gostei. Digamos, um CD hoje custaria R$100. E o que é que estava no auge na época? Mastruz com leite. Entendeu? Então, toda vez que eu chegava lá, eu ia para a sessão do Mastruz com Leite, porque Mastruz com Leite, Magnífico, Cavalo de Pau, estava numa evidência muito grande. Sim. Então eu chegava lá na hora e eu procurava os discos de forró do Mastruz com Leite e tal. Só que teve uma época que eu já tinha comprado todos. E estava com muito sucesso na época. Zé Davi, o cachaceiro, decidi pedir o balcão, resolveu ser santoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Frida pegou fama no sertão, no lugar onde passava de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fonforom, fonforom, fonfom. Aí você gosta, né? Que é do Ceará. É bom, do meu tempo. Aí, resultado, aí eu chegava lá na hora e saía comprando tudo. Quando foi um dia... tinha um rapaz que trabalhava numa oficina mecânica de caminhão, lá na rua que meu pai morava, Ronaldo. Ele disse, Júlio, esqueceram esse CD aqui no carro. Como eu vejo você escutando muita música aí, eu vejo você escutando muito forró, aquele esquema de sábado de tarde, lavar o carro e botar CD para ouvir. Ele me disse, eu acho que isso aqui você vai gostar. Aí, quando ele me deu, eu olhei, não tinha capa, era só a bolacha, entre aspas, né? Só o CD puro. Aí eu botei no carro. Quando eu botei no carro tinha nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor, trago na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô ruindo, tô cheinho de saudade, meu amor, por caridade, bota o rosto na janela. Tinha isso, velho. Aí eu escutei o disco todo. Quando terminou o CD, eu fui lá e botei de novo. Aí já era de noite, eu já tinha terminado de lavar o carro de meu pai e passei ali, meu pai disse, rapaz, de novo? Eu disse, não, porque eu estou gostando. E tinha aquele solo de sanfona ali, bem feito, com aquela escandalha espécie gritando, as mixagens de Flávio José com sanfona na cara, pronto. E aí aquilo ficou na minha cabeça, aquele som de sanfona. Quando foi na semana seguinte, eu fui de novo na Aquidisco e já não comprava mais Mastruz. Eu cheguei, já passou para eu disse, Flávio rapaz, José. O que é que você tem aí desse cara aqui, Flávio José? Aí ele me deu, eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Tinha essa... Tinha Nordestino Lutador. Eu tenho esse sonho maluco, eu não quero virar suco, seu doutor. Eu peguei um encerro de uma vez que tinha lá. Aí levei tudo para casa. Fui comprando, fui tomando gosto e tal. E fui pegando gosto por aquilo. Quando foi uma vez, eu fui apresentado a Zé Lemos, sanfoneiro, que é um cara da velha guarda, lá da época do Uauá, né? O Uauá que começou a Delmário Coelho e tal. E Antônio José, meu tio, frequentava muito. E aí, quando eu cheguei lá em Zé Lemos, eu disse, Zé Lemos,
eu queria aprender a tocar sanfona. Ele disse, eu não sei dar aula de sanfona não, mas eu vou lhe dar um telefone de um rapaz que ele vai conseguir lhe ensinar. Aí eu liguei, era Fel do acordeon. Eu liguei e disse, Fel, aqui quem está falando é Júlio César, eu estou querendo aprender a tocar sanfona. Ele disse, quem me passou seu número? Passou meu número de minha casa para você, ainda lembro o número até hoje. Não era nem bruto. 3232-1238. Ele morava no centro? Boca do Rio. Ah, na Boca do Rio. Ele me disse, quem foi que lhe passou meu contato? Eu disse, foi Zé Lemos, sanfoneiro. Ele disse, é você que é o sobrinho de Antônio José? Eu disse, sou eu mesmo. Como é que você sabe, Fel, que eu sou sobrinho de Antônio José? Não, porque eu não quis lhe dizer não, mas Zé Lemos já me ligou aqui e disse que você é sobrinho de Antônio José. Vem aqui em casa. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma sanfona na minha frente. Ele tinha uma Paulo Soprano preta, que era uma sanfona em terça, sem os recursos dessa, mas que gritava igual uma sanfona dessa. Aí eu disse, Fel, eu não tenho sanfona, eu não sei tocar, eu quero aprender. Ele me disse, então eu vou fazer um acordo com você. Você vai vir aqui para casa todo dia, no final da tarde. E como eu não tenho como lhe cobrar, até porque você é sobrinho de um grande amigo meu, Antônio José, que tinha uma banda chamada Sala de Reboco e tal, na época, você vai trazer todo dia para mim R$2 de pão. Você traz meu pão e eu lhe dou aula de sanfona. Só que aí todo dia eu morava na época no Jardim Cruzeiro, velho, lá na cidade no Uruguai, Baixa, perto do Uruguai. E eu vinha todo final da tarde para a Boca do Rio, umas 4 horas da tarde, 3h30. Depois passou a ser 11 da manhã, depois eu chegava às 8, passava o dia lá. E aí eu levava todo dia, no final da tarde, levava o pão dele e pegava a sanfona dele para ficar tocando, brincando, não sabia nada. Aí teve um dia que chegou lá um rapaz chamado Ceará, que era sanfoneiro também, Ceará. Disse assim, eu conheço gente que tem 20 anos que pega em sanfona, mas não faz isso aí que você está fazendo. Ele era cearense, tocava bem, tinha uma todesquinha boa, a sanfona dele. E eu ia para a casa de Fel todo dia, só que Fel tinha um derrame, e ele não usava a mão esquerda. Quando foi um dia, eu cheguei na casa de Fel, e aí a gente ficava ouvindo os discos dele de vinil, e em cima desses discos dele, eu criava curiosidade de aprender o que estava no disco, porque eu queria aprender aquelas coisas que estavam ali. Que ele não podia ensinar ele por causa não podia ensinar, porque o que foi que ficou difícil para ele? Eu comecei a querer tocar Dominguinhos. E Dominguinhos... É muito sofisticado. Se você não usar o lado esquerdo, os acordes chocam. Ao mesmo tempo, se você não fizer os acordes como ele faz, a música não dá aquela mesma beleza. Aí Fel disse, a partir de hoje eu não tenho mais como... Rapaz, abri um buraco na minha vida, porque ele era a minha referência de tocar sanfona, de ter uma sanfona para tocar, de ter alguém dedicado a me passar algum conhecimento. Aí ele disse, a partir de hoje eu não tenho mais como, porque você está indo por um caminho que eu não tenho como acompanhar mais. Eu não tenho como lhe ensinar os baixos da sanfona. E para lá falar a verdade, minha tocada é uma tocada mais popular, uma tocada mais simples. Esses acordes que você quer aprender, que você quer fazer, eu não uso essas coisas. Sem os baixos da sanfona, piorou. Rapaz, abriu um buraco na minha vida. Mas eu acho que a vida mesmo se encarregou de me permitir continuar por esse caminho, porque quando eu saí da casa de Fel, achando que minha carreira de sanfoneiro tinha acabado antes de começar, eu conheci Fabinho, que toca com Del Feliz. Fabinho Salvador. E Fabinho me indicou Franciel, que tocou com a Delmário. Aí Fabinho me disse, Cabeça, ele me chamava de Cabeça na época. Franciel mora aqui na rua de trás, porque Fabinho tocava na Fubá de Milho e Franciel tocava com Del Feliz. Ali atrás da Madeireira Brotas, tem umas casas ali. Pernambués. Fabinho morava numa rua, Franciel morava na rua de trás. Ele disse, aqui na rua de trás é Franciel. Aí eu cheguei lá na casa de Franciel, pronto, aí meu mundo se abriu de novo. O buraco fechou. Porque Franciel, além de executar muito essas harmonias que eu gostava de tocar, que me despertava interesse, ele sabia tudo. Eu me lembro que... Posso mostrar aqui um negócio? Mostra. Eu me lembro que tem uma música de Dominguinho chamada A Costureira, que eu escutava aquilo, eu não achava aqueles acordes de jeito nenhum. Aí Franciel disse assim, Júlio, é isso aqui e isso aqui. Tarde, toda tarde vai fiando, a costureira no silêncio a costurar. Aí tem hora que faz, leva esse vestido que foi prometido. Você sente que os acordes eram diferentes. Dominguinho com as influências da MPB, da Bossa Nova.
Aí ali na casa de Franciel foi que eu evoluí, porque Franciel me levava para os forró e me dizia assim, queria aqui chamar agora um amigo meu que está aprendendo bem. E eu dizia, meu Deus do céu, que vergonha. Júlio César pega a sanfona na mão, tremia igual a vara Suando. verde, velho. De uma hora para outra você começava a suar frio. Eu ia para lá admirar ele e ele me chamava para tocar, para mostrar o que eu estava aprendendo nas aulas. Mas aí, como eu canto, isso me ajudava, porque eu me acompanhava com a sanfona, o povo achava que eu tocava muito e eu achava que era sanfoneiro. Beleza, e por causa disso, surgiu esse pacotão aí de mais de 10 discos, e eu queria que você fizesse aí Linguagem de Amor, que é uma música que conseguiu aí te dar uma projeção muito grande. Acho que Toquitô tem tudo para se tornar mais popular do que ela. Sim, mas Linguagem de Amor é uma música que marcou. Isso, você quer que eu toque ela? Claro, por favor. Percebi no olhar, nem precisa falar o que você pensou. É que a gente conversa sem uma palavra, linguagem de amor. Com esse seu jeito, a voz do desejo maltrata o meu peito, carente de amar. Escuto os conselhos de um anjo da guarda, me afasto do fogo pra não me queimar. Não quero pagar pra ver a nossa luz se apagou e o mar dos meus olhos secou pra vocês, amor. Não quero pagar pra ver a nossa luz se apagou e o mar dos meus olhos secou pra você, ex-amor. 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 Um ex-amor inspira para poder fazer composição. Os atual, quando dá problema, os ex. Aqueles que você não lembra nunca mais. Os amor dos outros, que as conversas chegam para você, vira música. Porque Rita de Cássia, uma vez me disse, compondo, que as desilusões amorosas e o dia a dia no sertão foram as maiores inspirações da vida dela. As minhas, sobretudo. Agora, eu fiz Linguagem de Amor, que é uma música da força do olhar, né? Que é a relação de duas pessoas, a força do sentimento, a força do olhar versus a necessidade de corrigir aquela relação mal resolvida. Eu Toquitô também fala do amor novo que se conheceu na noite de São João. Quem Manda em Mim Sou Eu também é a mesma temática da superação de um amor que não foi correspondido e a necessidade de se refazer. Então, o amor como tema toca no coração das pessoas, né? Então, assim, a maioria esmagadora dos artistas do forró vão por esse caminho e acaba dando certo. E o sofrimento parece que empolga, né? Divide aí o Arrocha, que chamam de sofrência. Sofrer dá dinheiro, quando a música faz sucesso. Reginaldo Rossi dizia que sofrer dá dinheiro. Sofrimento dava dinheiro. E Júlio César agora está dizendo isso. Júlio, queria saber de você como é a questão de reunir. Você é um cara que toma conta de todos os passos da sua carreira. Às vezes a gente até brinca, dizendo que você é muito centralizador. Sim. Mas como é que é conciliar a administração da carreira e a composição, já que você é um cara que produz muito? Como é que você consegue equilibrar essas duas coisas? Rapaz, eu tenho chegado à conclusão, inclusive, de que eu preciso me afastar mais assim de gestão, porque a gestão, ela trata a música não com o mesmo amor e a mesma visão do artista. Ela é mais pragmática. A gestão, ela tem a função do resultado, do fazer acontecer. Quando você trabalha com o fazer acontecer, você envolve interesses distintos, né? E você se depara com situações onde cada um luta pelo seu pão, pela sua necessidade. E, às vezes, a luta do outro não me contemplou. Aí acontece uma coisa chamada frustração, decepção. Pronto, você chegou onde eu queria. A frustração atrapalha o processo criativo? Muito. Também pode virar música, né? A gente acabou de dizer isso. Às vezes a frustração pode virar música, porque, olha, tudo comigo tem música pelo meio. Tem uma música que Flávio José gravou chamada Caminhos do Sertão. Foi numa pétala arrancada de uma flor que escrevi os versos do meu coração, olhando pra caligrafia que ficou. Lembrei do tempo que passei no meu sertão e na lembrança dos caminhos que vivi.
Passei batido, naufraguei na ilusão. Foi relembrando meu passado que senti o tempo todo que eu não vi uma razão. Agora é bonito, ó. Toda a minha vida, todos os caminhos não queriam dar em nada. Então ele está falando o quê? Da música ter dado a ele a ferramenta de ele ter a prosperidade, não é financeira, o sustento, não, o reconhecimento através da persistência. Amigo, olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham pensamentos, entre o cascalho vá separando os espinhos, não esqueça que os caminhos são difíceis para danar. Então, assim, a música ela tem essa função também da superação. Aliás, Flávio José tem uma discografia que dá para um show de 10 horas. Monstruosa. Outro dia eu falei com ele, eu disse, Flávio, por que você não toca pra todo mundo a minha cara é de alegria? Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor, o meu lamento, ninguém não pode dar jeito. Se todo mundo tem a marca de um amor, ele disse, porque só dá tempo de tocar o que é sucesso. Ele disse. Aí, porque o público quer ver os sucessos, não dá para tocar. Eu digo, mas eu também sou lá, eu também sou público, a gente quer ouvir você cantar difícil demais. Eu acho que Flávio José precisa fazer 2 turnês, uma turnê de São João. Eu disse a ele. Não vou ouvir isso. E uma turnê do lado B, que o lado B dele é bom. Eu disse a ele, demais. Flávio, faz um show no teatro só com essas coisas para seus fãs que conhecem. Não, no teatro não, bicho. No teatro você não tem como comer água, você não tem como dançar. Não é lugar aberto, né? Você tem que suar, dançar. A visão do empresário é diferente. Júlio. Então eu tenho me afastado dessa questão da gestão, só finalizando a pergunta, porque a gestão ela é o lado mais complicado do negócio. Sim. Então, para a gente produzir, para a gente ter ânimo, para a gente continuar, mas tem que estar com a cabeça limpa, tem que estar bacana, tem que estar legal. Às vezes aí eu percebo que todas as melodias que eu faço, a maioria das músicas que eu faço, eu começo pela melodia. As ideias de melodia vêm quando eu estou tranquilo, sim, com uma notícia boa e tal. É igual a jornalista para escrever um bom texto. Quando eu percebo que está tudo legal, assim, aí vem as melodias, depois eu vou lá e escrevo. Às vezes eu faço a música, mas não estou achando o refrão ou não consigo fazer um bom arranjo. Aí, quando eu estou com a cabeça legal, aí vem na hora certa. Até dizer isso. Tem um bom tempo que eu não faço um bom texto. Pois tanta agonia no juízo. Problema demais. Que eu não tenho escrevido bem, não, ultimamente. Júlio, antes de terminar aqui, eu quero que a gente termine do jeito que começou. Primeiro eu quero te agradecer a presença aqui. Acho muito legal ver um cara, não vou dizer jovem, porque o cara já prateou, né? Aí o negócio. Mas um semi-jovem, igual a mim. Um coroa charmoso, né? Com a construção de carreira tão importante, porque você tem muita coisa. É como se você fosse um acadêmico que tem muitas teses publicadas, muitas dissertações publicadas, você tem muitas músicas. E eu acho isso importante para a música, importante para o forró, importante para você também, porque as pessoas vão saber a sua trajetória através do que você escreveu, né, ao longo da sua carreira. E foi muito legal ter esse bate-papo aqui, porque acabou sendo uma conversa mesmo de bar, embora a gente não esteja no bar, mas uma conversa que trouxe início, meio e fim. E eu te desejo sucesso para que você consiga fazer esse grande estouro. Eu acho que Toquitô está no caminho certo. Sim. E eu vou pedir a outra música que está nesse EP novo, que era para ser a de carreira, mas ela ficou no banco de reserva para ser acionada a qualquer momento. Né? Quando o jogo tiver ganho, você bota ela para segurar o placar ou então para ampliar a goleada. Mas eu quero lhe agradecer e lhe desejar sucesso e dizer que a gente está sempre aqui de portas abertas, você sabe disso. A gente às vezes briga até, mas a gente se gosta. Eu que lhe agradeço o espaço, a oportunidade, você que tem um trabalho voltado para a rapaziada do forró. Todo mundo que é artista de forró e o público também sabe que o Forrocast e o São João na Bahia é o lugar onde ele vai se informar sobre tudo que está acontecendo sobre a carreira de todo mundo. Pedir às pessoas que acessem as plataformas digitais, o canal do YouTube, a esse momento que for ao ar, o clipe de Eu Toquitô já vai estar disponível. Eu Toquitô, Júlio César e a Sanfona, em todas as plataformas digitais, também o clipe no canal do YouTube. Eu cheguei à conclusão de que de agora em diante eu vou fazer música para os meus colegas. Vocês que estão aí assistindo, antes de mim, passou aqui por o Will Coelho, gravou do mesmo programa.
E eu vi a maneira com que ele tem um respeito e um carinho enorme pelo pai e pela família. Então, eu vou assumir um compromisso aqui de público, eu vou escrever, não sei se ele vai gostar, se vai gravar, eu vou fazer uma música para ele gravar que fale da relação dele com o pai, o quanto o pai... Não precisa citar o nome do pai, não precisa citar o nome dele. Eu vou fazer uma música que as pessoas se sintam dentro da história. E Dia dos Pais está vindo aí. Pois é, que as pessoas cantem essa música como se fosse elas. Então eu vou fazer uma música, eu vou me comprometer, não sei se ele vai gostar, se vai gravar, mas eu assumo essa responsabilidade. E eu já assumo o compromisso de lançar de um clipe fazer aqui. a música. Não só gravar, como fazer um clipe. E eu assumo aqui da gente lançar no São João, na Bahia. Eu vou e tem que ter um feat seu, porque não pode deixar o autor. Eu vou fazer uma música... Só no crédito do papelzinho, Vou escrever, vou fazer uma música especialmente para o Will, falando da relação dele com o pai, com a família dele, da trajetória dele, do incentivo que ele teve com a família. Então, está feito aqui o compromisso, porque eu estava observando ali. Eu Tô Que Tô, a princípio, não foi feita para mim, eu tinha feito para Tico. Depois eu cheguei à conclusão de que era uma música que eu ia ter o prazer de cantar ela tinha a ver comigo, liguei para ele, pedi autorização. Vai nascer um caroço nas costas, você deu e tomou o negócio. Eu disse, Tico, eu posso gravar essa música, rapaz, porque eu acho que ela ficou bem minha cara. Então eu acho que eu consigo fazer música para outras pessoas. Eu não vou fazer uma música que fale de amor, uma música que eu faria para qualquer outro. Vou fazer uma específica para o Will, falando da relação dele com o pai e o quanto o pai é importante na formação profissional, musical e pessoal dele. Então você já assiste o Forrocast com o Will para poder pegar lá o briefing da música. Eu vou fazer. Está feito aqui o compromisso. Às vezes vem assim, eu posso chegar em casa agora e, baseado no que ele falou aqui, eu posso fazer, ou pode demorar 3, 4 meses, pode ser amanhã, mas o compromisso... E quando eu boto uma coisa na cabeça, eu faço. Pois faça antes do de julho, para ele lançar em agosto, Dia dos Pais. Para lançar a música, né? Que ele ter o prazer. Eu quero ter o prazer de dizer assim, esse aqui é meu presente para a história bonita que você tem com seu pai. Grave e eu espero que faça muito sucesso. Maravilha. Obrigado. E vamos encerrar com música, com o Júlio César aí, mandando autoral, claro, né? Minha Delicadeza. Essa é boa. Se o meu amor bater de sua porta, deixa entrar. Devagarinho, bote na porta a tramela. Fecha a janela pra ele não escapar. Abra somente o coração, arrume a cama, ajeite a mesa, se perfumando, se enchendo de beleza. Depois me sirva do melhor que puder dar. Seja gentil e com leveza ligue o som pra dançar shot. Com safadeza dê um cheiro em meu cangote e com carinho peça pra eu não ir embora. E aí... faça a lembrança de uma noite durar meses. O amor não bate numa porta 2 vezes. Quando se perde um grande amor, a gente chora. Flávio José devia gravar isso aí, cara. Rapaz, devia mesmo. Na verdade,